Filipenses 4, a partir do 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tem uma outra versão que diz, versículo 11: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, com fome ou de estômago cheio, com pouco ou com muito. Todas as coisas por meio de Cristo, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Eu entendo que o propósito do Senhor não está no ter ou não ter, no sofrimento ou no sucesso, no destaque. Eu creio que o prazer do Senhor não está em quando promove sofrimento, angústia, ou quando promove coisas boas, sucesso. Eu creio que o alvo do Senhor não é para nós uma vida de flagelo ou uma vida bem-sucedida. O alvo do Senhor é cumprir os seus desígnios. O alvo do Senhor é cumprir sua palavra e sua vontade. O alvo do Senhor é estabelecer seus planos, cumprir aquilo que Ele planejou, estabelecer aquilo ao qual Ele vem ao longo dos séculos e dos séculos planejando, arquitetando. Tudo aquilo que está em seu coração é o seu alvo. Tanto que Paulo vai dizer aos Efésios que o mistério que estava oculto, aquilo que durante gerações e gerações estava oculto, agora tinha sido revelado, que é o propósito de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então eu acho que Deus ele tem um propósito em nossa vida, de nos fazer sofrer ou ter sucesso. Deus tem um propósito em as coisas darem certo ou darem errado. O propósito de Deus é cumprir os seus desígnios, mesmo que seja através dos sofrimentos ou através das coisas boas, mesmo que seja por meio de sucesso ou por meio de derrota. O alvo do Senhor é cumprir seus desígnios. O alvo do Senhor não somos nós. O alvo do Senhor é cumprir sua vontade. Mas sim, em sua vontade, nós estamos incluídos. As nações da terra estão incluídas. A salvação está incluída. É uma verdade, porém, se não for entendida e revelada por meio da palavra, nós vamos talvez usar ela de forma equivocada, achando que todo o propósito de Deus termina em nós. Mas você é como isso, se você diz que não é só por nós, mas nós estamos incluídos. A diferença é que se nós não entendemos isso, nós não entendemos que o propósito de Deus é a sua própria vontade, nós vamos a entender ou achar que a vontade do Senhor acaba em nós. Mas a vontade do Senhor, ela passa apenas por nós. Entender que o plano do Senhor
termina em nós ou é apenas por nós, nos faz achar que nós temos o direito de ir até o Senhor para reivindicar o que nós queremos, até porque nós somos o alvo do Senhor. Nós somos o fim dessa caminhada ou dessa jornada. Não, o propósito do Senhor é cumprir sua vontade. E no cumprimento da sua vontade, nós fazemos parte disso. As ações da terra fazem parte disso. A igreja faz parte disso. Então, se você for olhar na palavra, você pode olhar a vida de Noé, de Abraão, de José, você pode olhar Moisés, Davi, Esther. O propósito de Deus não era trazer ou sucesso ou derrota para a vida desses homens, dessas mulheres. O propósito de Deus não era exaltar ou diminuir. Não, o propósito de Deus era cumprir sua vontade, por intermédio desses homens, dessas mulheres. Então todo o sofrimento, toda a dificuldade, todo o sucesso, tudo aquilo que alcançamos tem um propósito só: cooperar com o cumprimento dos desígnios do Senhor, seja ele qual for o meio, qual for o método. Eu vou te mostrar a diferença. Se nós olharmos para o Senhor e sua vontade e acharmos que tudo acaba em nós vamos olhar para a vida das pessoas que tiveram sucesso na palavra e vamos dizer, ó, tá vendo? Esse é o alvo de Deus na minha vida. Por exemplo, vamos olhar para José e vamos dizer assim, olha, tá vendo, ó? José era um homem que foi derrotado, traído por seus irmãos, foi vendido, mas Deus tinha um propósito maior na vida dele e Deus exaltou José. Isso é uma verdade, mas não é o fim da verdade. A verdade é que o Senhor promoveu, permitiu todas essas coisas com um propósito maior do que isso. José não era o fim da história. José era o meio pelo qual Deus iria cumprir seus desígnios. Nós conhecemos a história. José é um homem que foi enviado ao Egito. Jessé, enviado? Como assim enviado? Não, José foi traído, Jessé, não. Eu esqueci o salmo agora que fala sobre isso. Depois você me cobra aí. Mas tem um salmo que fala a respeito de José como alguém que foi enviado ao Egito. José, o propósito não era exaltar a vida de José. O propósito era usar José como um homem de influência no Egito, para que mais tarde não permitisse que o povo de Deus, Abraão, sua casa, o povo de Israel passasse necessidade, passasse fome. Eu posso olhar para a vida de Esther, por exemplo, e eu posso dizer, poxa, Esther morava lá na favela, tadinha, cresceu sem pai, sem mãe, dificuldades, não podia ir para a escola, tinha que caminhar quilômetros para ir para a aula, e tadinha de Esther, e era abandonada por seus parentes, e aí Deus exaltou Esther. Não. Qual que era o propósito de Deus por meio de Esther? Que ela estivesse num lugar de influência, no tempo certo, na hora certa, no dia certo, para quê? Para livrar o povo de Deus da morte. Foi dada uma sentença sobre o povo de Deus, sobre os hebreus, mas naquele dia em que a sentença talvez seria cumprida, quem estava lá? Esther. Que Deus a promoveu, a exaltou para um lugar de influência, um lugar de destaque, mas para quê? Para cumprir os desígnios do Senhor. Tanto que seu tio, Mardoqueu, quando fica sabendo de tudo que aconteceu, ele bate lá na porta do palácio para fazer o quê? Lembrar Esther do que ela estava fazendo lá. Está vendo qual é a diferença? Se nós acharmos que o propósito de Deus é me abençoar apenas, nós talvez, como Esther, ficaríamos lá, poxa, cara, sabe o que a gente ia pensar? A gente ia dizer assim, olha, meu Deus, tadinho dos meus parentes, vão morrer agora. Poxa, meus parentes vão morrer. Mas está vendo como Deus me ama? Deus me guardou. Né? Esther iria dizer, Deus me guardou, Deus preservou a minha vida para que eu chegar. Olha aqui, tá vendo? Todo mundo vai morrer, coitado dos meus parentes. Até meu tio está lá fora, vai morrer. Mas Deus me guardou. Olha como Deus me ama. Não foi o amor de Deus por Esther, foi o amor de Deus por sua própria palavra. Me entenda bem. Né? Não foi Deus zelou de Esther, tá vendo? Saiu da favela, agora tá nos palácios. Não, foi o zelo de Deus com sua própria palavra.
Você pode olhar para Moisés, olha que história bonita, né? Foi mandado matar todas as crianças. Moisés foi colocado num cestinho no meio do rio. As águas conduziram ele. Olha que sorte que Moisés teve. Foi parar lá no palácio. Lá no palácio do rei. Deus tinha um propósito com a vida de Moisés, cara. Não. Deus tem compromisso com sua palavra. Irmãos, parece a mesma coisa, mas não é. Uma vez eu ouvi um amigo meu que pilota avião dizendo que se na saída ele pender 1 centímetro que seja para um dos lados, digamos que ele vai sair do Brasil e vai vir aqui para Portugal. Se na saída ele virar 1 centímetro que seja para o lado, meu amigo, no final ele vai estar parando lá na Austrália e não aqui em Portugal. Pô, mas é só 1 centímetro, né? Ah, não, é só uma interpretação. Não é uma interpretação. É um propósito eterno de Deus. Tá vendo como parece a mesma história, parece a mesma coisa, mas o fim não é. Se entendermos isso de forma equivocada, vamos achar que o fim está em nós. E vamos parar muito longe do propósito pelo qual Deus estabeleceu. O fim é o zelo de Deus por sua própria palavra. O fim é o cumprimento da palavra de Deus. Deus zela por sua palavra. Ah, tá vendo Moisés, cara, que sorte que... Cara, foi um anjo que conduziu lá, porque Deus queria exaltar Moisés. Não. Deus estava zelando por sua vontade, por sua palavra. Mas Moisés fazia parte disso. Esther fazia parte disso. José fazia parte disso. O propósito da arca de Noé não foi para... O propósito não era, irmãos, livrar a família de Noé. O propósito era reconstruir a terra por meio de um homem justo e íntegro e que andava com Deus. Tá, José, mas salvou Noé. Sim, tá vendo como parece a mesma coisa? Mas se for interpretado de uma forma errada, a partir do egoísmo do homem, do nosso orgulho e da nossa vaidade, nós vamos achar que o fim é sobre nós. Então parece ser a mesma coisa, mas no fundo não. Então não era sobre, cara, Deus encontrou Noé, um cara justo. Deus vai honrar Noé, cara. Não, Deus honrou sua palavra. Por meio da vida de Noé. Amém? O alvo da nossa vida não está no flagelo ou no sucesso. O alvo da nossa vida está em evidenciar a obra e a vontade do Pai. O alvo da nossa vida como cristão, o alvo da nossa vida como crente, como os filhos de Deus, não está no sucesso ou no fracasso, está na evidência da obra e da vontade do Senhor. Quando nós falamos assim, eu estou buscando o propósito de Deus na minha vida. Isso nada mais é, irmãos, com o desejo de buscar para si uma coisa que vai trazer a evidência que nós tanto procuramos, o sucesso, a bênção que nós tanto procuramos. Mas não é sobre isso. Eu estou buscando o propósito de Deus para a minha vida. Não. Mais uma vez, é uma verdade, mas é parte dela. Porque na verdade o propósito não é nosso. Nós precisamos buscar o propósito de Deus, aonde a nossa vida está incluída, aonde a minha vida, aquilo que Ele me deu, as capacidades, o dom, aonde elas se encaixam no cumprimento da vontade de Deus. Irmãos, José era o cara que mais tinha... José era o cara que mais tinha a possibilidade de, na hora da fome, cruzar os braços e dizer: uau, Deus me guardou. Tá vendo, meus irmãos? Me jogaram numa cova, me humilharam, me venderam, desejaram minha morte. Olha o que Deus fez comigo. Irmão, José tinha essa possibilidade ou não? José poderia ter se apoiado sobre as coisas, as circunstâncias que passaram. José podia ter se apoiado sobre a realidade que viveu e ter falado: cara, como Deus é bom. Olha o que Deus fez comigo. Agora estou eu aqui, todo mundo passando fome,
Mas eu passei fome naquela cela, passei fome naquele buraco. Eu passei fome, fui vendido como escravo, ninguém conhece minha história. E agora estou aqui, todos estão passando, se quiser vão ter que comer na minha mão. Deus não estava com pena de José, Deus não estava agindo com plano de Deus para a vida de José, não. Deus tinha um plano. É muito diferente. Parece ser igual, mas não é. Deus não tinha um plano para José, Deus tinha um plano, um propósito. E nele, José estava inserido, mas para cumprimento da vontade de Deus. O que Paulo fala aqui aos Filipenses? Aprendi a estar satisfeito em qualquer ocasião. Sei ter e sei não ter. Sei estar de estômago cheio, sei estar de estômago vazio. Qual que era o alvo da vida de Paulo? O cumprimento da vontade do Senhor. Veja como é diferente. Um homem que afirma ter passado por dificuldades, ter passado pela pobreza, ter passado pela fome, mas ele diz assim: esse não é o alvo de Deus, esse não é o propósito, esse não é o fim. Não é isso que o Senhor quer fazer. É por meio disso o Senhor quer zelar, honrar e cumprir sua vontade. É por isso que esses homens não paravam nas circunstâncias. Eles usavam as circunstâncias como uma forma, um meio, uma ferramenta para o cumprimento da vontade do Senhor. É por isso que no versículo 13 ele diz: posso todas as coisas. Paulo não está dizendo eu posso tudo que eu quiser. Paulo não está dizendo eu posso tudo que me dá vontade. Não é uma fé irresponsável, não é um pensamento positivo. Ele está dizendo todas essas coisas eu consigo, eu posso, pela força do Senhor, por aquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu sou alguém que está inserido no cumprimento, na execução da vontade, do propósito do Senhor. Então, para mim nada é impossível. Por que Paulo podia falar isso? Porque ele não tinha um Deus como alguém que realizava os seus sonhos. Porque ele tinha Deus como o alvo do seu propósito. Então Paulo está dizendo assim: Paulo está dizendo, Deus vai cumprir seus desígnios e sua vontade. E eu estou inserido nelas. Então todas essas coisas me são possíveis. Que todas as coisas são essas, é o que ele está dizendo. Eu posso estar pobre, estar rico, estar de barriga cheia, estar de barriga vazia, estar doente, estar saudável, estar feliz, estar triste. Todas essas coisas não são o alvo. O alvo é o cumprimento da vontade do Senhor. Então Esther, vamos usar o tempo, vamos falar de Esther. Esther, ela foi escolhida, preparada, não como recompensa por seu flagelo, ou por sua pobreza, ou por sua indiferença diante dos homens. Não, ela foi escolhida, preparada para cumprir um propósito maior que ela. Eu sei que todos nós lutamos pelo bem-estar, pela segurança, pela saúde, pela salvação, mas todas essas coisas estão em Jesus, não estão nas coisas que Jesus vai dar para nós. Nós é que achamos isso, nós temos esse engano de achar que se Deus der aquilo que a gente está pensando, né? É como uma criança pequena. Pai, meu sonho, pai, irmão, por favor, pai, a minha vida vai mudar se ele der a minha bicicleta. E você sabe que dura pouco, né? Você dá a bicicleta, logo depois é outra coisa. Então, criança imatura age assim. Criança madura confia na vontade do pai, no plano, no propósito dele. Então, Esther, ela foi escolhida, foi preparada, foi honrada. Sim, ela foi abençoada. Ela foi selecionada, ela foi evidenciada, mas com um propósito maior que ela. Então estamos falando de alguém que alcançou o quê?
o sucesso, alguém que alcançou o topo, alguém que alcançou a evidência. Mas veja que o propósito não era a evidência, o propósito é o cumprimento da vontade de Deus. Por isso que existe os profetas na nossa vida, né? Por isso que existe a palavra de Deus. Mardoqueu representa isso. O dia que Esther poderia fingir que não era com ela, o dia em que ela poderia fingir que não era com ela, sentar no sofá, com o controle da TV na mão e dizer, vou ficar quietinha aqui no meu canto porque o negócio vai ficar feio agora. Aí lá vai o profeta. Ei, não foi para comer pipoca não, que o Senhor te exaltou. Não foi para... Não. Lembre-se, foi para esse dia que o Senhor te chamou. E naquele dia, Esther sim usou do seu poder, da sua influência, da sua evidência, chamou o rei no canto e disse assim, Deus deu graça, autoridade, discernimento, deu poder a Esther naquele dia para quê? Para que ela cooperasse com o cumprimento da vontade de Deus. Deus não queria aliviar seu sofrimento, tornando ela rainha. Eita, Esther está tão magrinha, está comendo mal, uma vez por semana, vamos mudar essa história. Vou botar ela no palácio, para ela ver como eu sou Deus. Não. Então, irmãos, tudo que Deus vai nos dar, tudo que Deus vai fazer por meio de nós, em nós, através de nós, tem como alvo o cumprimento da missão de Deus. Amém? A missão de Deus de fazer discípulos de todas as nações, de revelar o seu Filho a todas as nações. A missão de Deus de revelar Jesus aos quatro cantos desse mundo, a todos os povos, tribo, língua e nações. Aí eu te pergunto, qual é o propósito de Deus, o porquê de Deus evidenciar a igreja? Por que prosperar? Por que mudar nossas vidas? Por que abençoar a vida dos crentes, prosperar a vida dos crentes? Só para que a gente tenha uma história bonita na vida para contar? É nisso que a gente se assemelha ao mundo, né? A gente olha a história, pô, o fulano morava na favela, vendia tal coisa, sofreu, agora venceu na vida, se tornou empresário, mega milionário. Tudo isso é válido, é óbvio. É óbvio. Mas nós queremos nos assemelhar a isso. Nós queremos fazer da igreja, ou pior que isso, às vezes de nós mesmos só, né? Alguém que possa evidenciar Jesus por meio dos benefícios, por meio das coisas. Tornamos a igreja um lugar ambicioso, de pessoas ambiciosas. Estamos alimentando a ambição das pessoas para alcançar seus desígnios, sua vontade, seu sucesso e um dia ter uma oportunidade para contar seu testemunho, ou fazer desse seu testemunho uma doutrina para todos. Não. Qual o propósito de Deus em enriquecer a igreja, de promover a igreja, de abençoar os filhos de Deus, de dar recurso, de colocar você no lugar de destaque, colocar a igreja no lugar, dar à igreja essa liberdade de culto, de falar em nome do Senhor, falar do Senhor. Qual é o propósito? É por nós mesmos? É para que a missão de Deus de revelar Jesus ao mundo se cumpra. O Espírito de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, o manifestar de Deus, não é um bônus para o quanto nós estamos sendo bonzinhos, certinhos. Não, é o poder capacitador de Deus para que a igreja cumpra a sua missão, a missão de Deus. Se nós fôssemos como Paulo, não viríamos para a igreja buscar resposta ou solução. Nós iríamos dar e nos entregar tudo o que resta e tem em nós o resto que ainda nós queremos carregar nas costas para dizer, Senhor, cumpre sua missão. Conta com a gente, Senhor, estamos aqui. A pergunta é se nós queremos isso. Se nós queremos o propósito e a missão de Deus ou não. Beleza, então falamos de Esther, alguém que Deus evidenciou. Uau, que lindo!
Então, como é que, se essa for a ênfase, como é que nós vamos pregar sobre Estevão? Se a ênfase for a promoção de Deus para um indivíduo, o que eu vou falar de Estevão, então? Que morreu apedrejado. Enterrou seu talento. Se tivesse ficado quieto, estava lá, pregando, né? Foi falar demais. Tá lá, Eita, Estevão. Que desperdício, né, Estevão? Um baita de um diácono. Que pena. Não teve a mesma sorte. Essa é a mentalidade de um evangelho baseado nas conquistas, no sucesso. Tá, Gessé, mas que contorcionismo você vai fazer agora para dizer que a morte de Estevão teve um propósito? Vamos lá. Depois você lê direitinho lá. Raciocina comigo. Igreja de Atos. Uau! Mano, era a mega church do momento. A igreja de Atos era a igreja do momento. Telão, transmissão ao vivo. O negócio estava bombando, cara. Enriquecendo e fluindo. Deus honrou os apóstolos. Tá vendo? Foram açoitados, foram presos. Agora Deus honrou aquela igreja. O que acontece depois da morte de Estevão? Bom, estava tudo bem, estava lindo na igreja. Estava milhares de pessoas. Num dia só, 3.000 se converteram, imagina? Num diazinho. O que aconteceu depois da morte de Estevão? Não. Perseguição foi só o meio pelo qual Deus usou para cumprir seu propósito, que era espalhar a mensagem para as nações. O que eu vou dizer de Estevão? A morte de Estevão, irmãos, foi o que desencadeou um avivamento. Lembra de Samaria? Avivamento em Samaria! Se não fosse a morte de Estevão, era só uma mega church. É só uma igreja legal. E nenhum problema com isso, né, irmãos? Vamos lá, né? Não há problema. O problema é não cumprir o propósito. O Gessé então falou que o problema é o telão, é a transmissão. Não. O alvo é o cumprimento da vontade do Senhor. Não tem problema. Porque Esther se tornou isso aí, cara. Esther se tornou gigante. Irmão, a Esther estava com a caneta na mão. Tinha o carimbo do rei na mão. Esther tinha o carimbo na mão, imagina? E Estevão morreu. Mas nas duas coisas, a vontade do Senhor foi cumprida. Então o problema, irmãos, não está em você pedir para que Deus te abençoe. Não é um problema a bênção de Deus, a riqueza. Não é um problema. O problema é se a vontade do Senhor não for cumprida. Então, melhor do que orar por essas coisas é a gente orar a oração do Pai Nosso. Senhor, governa sobre nós e faz sua vontade aqui da mesma forma que a sua vontade é feita nos céus. Por isso que Paulo, que entendeu isso, falou: cara, o meu alvo não é sucesso ministerial. O meu alvo é o cumprimento da vontade do Senhor. Por isso, quando eu estou pobre, não tem problema. Quando eu estou com fome, não tem problema. Quando o barco naufraga, não tem problema. Quando eu estou com a barriga cheia, não tem problema. Quando tem dinheiro sobrando, não tem problema. O alvo é o cumprimento da vontade do Senhor. Por isso nós não buscamos ao Senhor, irmãos, para o bem-estar. Nós buscamos o poder do Senhor capacitador para o cumprimento da sua vontade. Por isso nós buscamos e lutamos e enfatizamos o cumprimento da vontade do Senhor por meio daquilo que vivemos, daquilo que fazemos, daquilo que esperamos. Vamos voltar a falar de Esther. Sabe qual é o problema da evidência? É que no processo de preparação, no processo de exaltação, no processo onde tudo começa a dar bem, começa a dar certo, sabe o que acontece? Os olhares dos amantes começam a olhar para nós e dizer: tá ficando linda, hein? Tá ficando maravilhosa. Olha como Esther tá agora.
O problema, irmãos, é que no meio da evidência, no meio do crescimento, se nós temos isso como alvo, quando os olhares dos amantes começarem a virar para nós, nós vamos dizer: ó, Deus está me exaltando, hein? Está todo mundo olhando agora, está todo mundo vendo. O problema é que enquanto nós nos separamos, nos guardamos, nós vamos olhando para o Senhor para acessar a sua beleza, parecido com Ele, isso começa a chamar a atenção de muita coisa à nossa volta. E é aí que nós às vezes começamos a nos envolver com as coisas que não deveríamos. É aí nesse momento que a gente começa a se enlaçar com as coisas que não deveríamos. O propósito não é o sucesso. O propósito não é o flagelo. O propósito é o cumprimento da vontade do Senhor. Eu já falei sobre isso aqui. Atos 12. Duas coisas acontecem em Atos 12 e são totalmente opostas uma da outra. A Bíblia diz que Pedro é milagrosamente libertado das prisões e Tiago é decapitado. Sobre qual fé nós vamos nos apoiar? Qual das duas é uma bênção? Qual das duas coisas é uma bênção? A libertação de Pedro milagrosamente ou a decapitação de Tiago? O propósito é o cumprimento da vontade do Senhor. O alvo não era nenhum dos dois. O alvo é os desígnios do Senhor serem cumpridos, mesmo por meio da libertação de Pedro ou da morte de Tiago. Até porque Pedro não viveu para sempre. Onde nós vamos firmar o nosso evangelho nessas horas? Porque se nos apoiarmos em um, vamos ter que anular o outro. Amém? Se eu me apoiar sobre um, eu vou ter que anular o outro. E sim, Deus pode fazer milagres para que as prisões se abram. Sim, o Senhor pode. Mas o Senhor também pode, por meio da morte, por meio das dificuldades, das circunstâncias, cumprir e continuar cumprindo os seus desígnios. A diferença está na nossa fé nele, na nossa confiança nele. A diferença está no quão dispostos nós estamos a aceitar, confiar e se apoiar sobre o que o Senhor está fazendo. Tem dois cenários na palavra que eu acho que são... Cara, é muito doido isso, muito doido. Os dois cenários são muito parecidos, porém eles falam de dois alvos, de dois deuses diferentes. Eu não vou ler agora, depois você lê a história lá. Mas falando sobre Esther, se você for olhar, acho que é o capítulo 5. Esther, depois de estar nesse ambiente, né, de conquista, e foi evidenciada, recebeu autoridade, recebeu poder. Esther estava pronta. Esther tinha o favor do rei. O rei estava apaixonado por Esther. O rei estava assim, a mil amores por Esther. E até um dia que chegou o dia do cumprimento do propósito de Deus sobre ela. Tudo que aconteceu só por causa daquele dia. Então Esther, se você for olhar a história, ninguém poderia chegar na frente do rei sem permissão, sem ser chamado, sem ser convocado. Nem mesmo a rainha. Não poderia. Isso é tão sério que quando a Vasti foi chamada e recusou, acabou para ela. Então ali a vontade do rei era cumprida. E Esther, ela... Irmãos, o que o Espírito da profecia faz, né? O que a vontade do Senhor faz? Ela abre porta, não tem jeito. Esther estava ali debaixo da autoridade que Deus deu a ela. Esther, ela abre a porta, não está nem aí, meu amigo. E ela chega diante do rei. E quando a gente está no cumprimento da vontade do Senhor, não tem jeito. Ali Esther chega diante do rei, o rei podendo arrancar a cabeça dela. Ele chega e fala assim: ah, minha rainha, é você? Uau!
E ele fala assim, o que ele fala para ela? O que ele fala para ela? Ele estende o cetro para ela e fala assim, rainha, seguinte, o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. É aí que a gente cai, irmão, é aí que a gente cai. Porque se Esther trabalhasse para sua própria evidência, se Esther trabalhasse por si mesmo, por sua própria vontade, por seu próprio coração, mas não, Esther chegou e ela intercede diante do rei por quem? Por quem que Esther intercede diante do rei? Em favor do que Esther faz um pedido ao rei? Em favor de quem? Ela fala assim, rei, seguinte, teve um decreto aí que meu povo deve ser exterminado. Mas faz o seguinte, cada um por si, faz o que você quiser com eles, o que importa é que eu estou bem. Foi isso que ela fez? Foi isso que Esther fez? Esther intercede diante do rei em favor do cumprimento da vontade de Deus. Deus de forma alguma deixaria com que o povo fosse eliminado. Então ele usou alguém ao qual ele evidenciou, deu autoridade e poder para que fosse até o rei, pedindo não em favor de si mesmo, mas pedindo em favor da vontade de Deus. Irmãos, essa é a verdadeira oração e intercessão da igreja. Essa é a verdadeira adoração da igreja. É assim que nós devemos nos comportar diante de Deus. É assim que nós devemos fazer com tudo que temos e somos. Mas se eu não tenho nada, Paulo também era fome, tristeza, dificuldade, mas em todas essas coisas ele era fortalecido por meio do Senhor, porque havia um propósito maior. Imagina Estevão. Você sabe que quando Estevão estava morrendo ali, sendo apedrejado, ele começa a chorar, reclamar com Deus, dizer, Senhor, o que aconteceu, seu amigo? Foi assim que aconteceu com Estevão? O que aconteceu com Estevão? Ele abre um sorrisão, cara, e fala assim, uau. Senhor, se for por meio do meu sacrifício, se for por meio da minha morte, para o Senhor cumprir sua vontade, Senhor, fica à vontade. Então veja esse cenário. Primeiro cenário, Esther. Esther chega diante do rei e intercede pela vontade de Deus. Agora tem outro cenário igualzinho. Abre em Marcos capítulo 6. Cara, igualzinho. Eu acho que nós estamos mais parecidos com esse aqui. Marcos capítulo 6. Vamos rapidinho a partir do 14. Vamos lá. Logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam, é Elias. Outros diziam, é um profeta, como os profetas antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse, João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. Aí agora vai contar a história. Ok? Versículo 17, vamos lá. O rei havia mandado prender e encarcerar João, para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão, Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com a esposa do seu irmão. Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazer, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. O rei Herodes deu uma festa,
para os membros, que tipo de membro? De alto escalão do governo, os destacados, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, o que ela fez, gente? Entrou e se apresentou diante de Herodes com uma dança. E isso agradou Herodes e os seus convidados. O que o rei fala para ela? O que o rei fala para Herodias? Alguém bem alto aí. Vocês entenderam a semelhança? Olha para mim. Duas mulheres. Vocês sabem o que significa mulher na Bíblia, né? Hã? A igreja. Duas mulheres se apresentam diante de dois tipos de rei diferentes. Peça-me qualquer coisa e eu lhe darei, disse o rei a ela. E ele prometeu sob juramento: eu lhe darei o que pedir. Até o quê? É igual o rei Assuero ou não? Foi a mesma coisa? Foi a mesma frase? Não foi uma mulher? As duas não acharam graça diante do rei? Então ela pergunta à sua mãe: oh meu Deus, faltou Mardoqueu aqui. Veja, mais uma vez uma coincidência. Tinha dois tutores aqui. Tinha dois espíritos diferentes, dois espíritos de influência diferente. Esther ouviu Mardoqueu. Herodias ouviu sua mãe. O que eu devo pedir? O que ela pediu, irmãos? Não, ela pediu aquilo que lhe dava prazer. Ela pediu aquilo que ela queria. A gente tem que aprender a interpretar os textos bíblicos, porque nós jamais pediríamos a cabeça de João Batista para Deus, para o rei, mas vivemos pedindo as coisas que ainda são segundo nossa própria vontade. Talvez não é a cabeça de João Batista que a gente pede, mas é outra coisa que também descumpre o propósito e a vontade do Senhor. Tem dois tipos de igreja que servem dois tipos de Deus diferentes, de um Senhor diferente. Esther, por meio da graça e do Espírito de Deus, trabalhando para o cumprimento da vontade de Deus, se apresenta de quem pode, quem tem autoridade, e diz: eu estou aqui para interceder pelo plano do meu Senhor. Por favor, não mate o povo. E tem um outro tipo de igreja que chega perante um Deus que criou segundo seus próprios desígnios e vontade e diz assim: ei, faz a minha vontade, faz aquilo que eu quero, faz aquilo que me agrada. É como o gênio da lâmpada, né? Peça o que você quiser. Conseguiram entender a semelhança? Os dois textos não são parecidos? São ou não são? Vocês estão tão desanimados, gente. Os dois textos são parecidos ou não são? Consegue entender a semelhança entre eles? Consegue entender o propósito entre eles? Consegue entender os dois tipos de igreja que existem? Então a gente pode muito bem estar dançando, né? Toda enfeitada, arrumada, maravilhosa como igreja, mas às vezes não é Deus que nós estamos servindo, mas são os nossos próprios desígnios. Às vezes não é Deus que nós estamos servindo, mas a nossa própria vontade. Às vezes não é Deus que nós estamos seguindo, não é o propósito de Deus que estamos trabalhando para que se cumpra, mas é o nosso próprio, com vaidade e orgulho, dizendo: Senhor, Senhor, faz a minha vontade, faz a minha vontade, Senhor, faz aquilo que eu quero.
Esse não é o propósito da igreja. Essa não é a missão da igreja. A igreja não trabalha para seus próprios interesses. A igreja não trabalha para a evidência. A igreja não trabalha para o sucesso. A igreja trabalha para cumprir os desígnios do Senhor. A igreja trabalha para que no fim de tudo Cristo seja elevado, seu nome honrado, sua presença honrada, seu Espírito como líder e condutor de toda a igreja, de todo o povo de Deus. Se nós estamos indo atrás dos nossos próprios interesses, não é a Deus que estamos servindo, é a nós mesmos. E sabe qual é o problema? Existe um Deus para isso. É o espírito desse mundo que seduz a igreja, que seduz os olhos, as intenções e a vontade da igreja para que se envolva naquilo que Ele quer que seja feito. É isso que vem desde o princípio, desde o jardim. Se te dá prazer, tem uma figurinha, né? Como é que é? Se te dá prazer, se te faz feliz, você já mandaram para mim. Qual o problema se te faz feliz, né? Assinado Satanás. Então o alvo do Senhor não é o sucesso ou o fracasso. O alvo do Senhor é o cumprimento da sua vontade. Já sei o que você quer dizer com isso. Estou dizendo que nós precisamos abrir os nossos olhos e atentar nosso coração e voltar para o cumprimento da vontade do Senhor. Buscar entender o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está promovendo, o que o Senhor tem para os nossos dias. Qual é a intenção e o propósito de Deus de nos estruturar, de nos fazer crescer, de nos evidenciar? Qual é o porquê, qual é o interesse de Deus em permitir que a gente faça alguma coisinha, por mais pequena que seja, permitir que a gente avance, permitir que os olhos da sociedade, das pessoas se voltem? O que nós estamos fazendo, irmãos? Você sabe que antes de entrar na presença do rei, sabe o que Esther fez, né? Alguém sabe? Jejuou. Nós não fomos chamados para ensaiar a nossa dança. Nós fomos chamados para um jejum, para uma busca e uma devoção do Senhor e sua vontade. O jejum, irmãos, nada mais é do que abster do prazer e da vontade. É por isso que quando Esther entrou na presença do rei, ela não foi tentada a pedir para ele o que ela queria ou o que fosse bom para ela. Mas ela entrou na presença do rei dizendo: Rei, seguinte, eu estou aqui em nome do Senhor. Poupa o povo. Nós não fomos chamados para adestrar o que fazemos, adornar nossa vontade. Nosso papel é esse. Por meio do que o Senhor vai confiar a nós, trabalhar no cumprimento da vontade do Senhor. O Senhor quer salvar essa nação. O Senhor está vindo salvar e revelar seu Filho, revelar seu caráter a essa nação. Essa é a missão de Deus nesses dias: revelar Jesus, convergir tudo para Ele. Enquanto nós ficarmos indo até o Rei pedindo nossos próprios interesses, o máximo que nós vamos ter são bênçãos, milagres, irmãos, mas não a alegria do cumprimento do propósito, ver por meio de nós o Senhor cumprindo aquilo que é de sua vontade. Afinal, os pensamentos dele são maiores, seus caminhos são mais altos. A vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém. Fique em pé, por favor. Feche seus olhos um instante. O Mardoqueu, irmãos, é como o espírito da profecia nesses dias, batendo a porta
Eu não sei se você percebe, mas Mardoqueu está batendo a porta. Mardoqueu está batendo a porta da igreja, dizendo: ei, lembra-se. Se lembra. Mardoqueu está batendo a porta nesses dias. O Espírito da profecia está vindo ao nosso encontro para dizer: lembre-se do porquê, lembre-se do alvo, lembre-se do propósito. Nós precisamos nos atentar, amém? O Senhor está vindo realinhar nossa forma, realinhar as coisas em nós, coração e mente. O Senhor está vindo realinhar as coisas no meio do corpo. E uma das principais coisas, irmãos, é a morte dos propósitos paralelos, é a morte dos propósitos individualistas e pessoais que não cooperam com o avanço coletivo, o avanço da vontade do Senhor e sua vontade. Eu te convido nesses dias a um jejum, eu te convido nesses dias a um abster-se das coisas que talvez você pensa e acha que te dão prazer e satisfação, para poder atentar seus ouvidos e seus olhos para o que o Senhor está falando, para o que o Senhor está fazendo. Eu convido você nesses dias a aquietar a sua alma, aquietar a voz de sua razão, para ouvir e compreender aquilo que o Senhor está anunciando à igreja para essa estação, para essa geografia, para nós aqui, para os nossos dias, para que a gente não use da nossa autoridade de forma equivocada, para que a gente não use do propósito coletivo como igreja de forma equivocada, para que não sejamos como a geração dos últimos dias, frio na fé, frio no amor, tendo o seu ventre como seu próprio Deus. Eu vejo o Senhor nos chamando nesses dias, batendo a porta como Mardoqueu, dizendo: não esqueça do porquê, não esqueça do que o Senhor fez. E o que o Senhor fez não é para o seu benefício, mas é para o cumprimento da sua vontade. Vem sobre nós, Senhor, nós te pedimos.